Não estava disposto a gastar precipitadamente as nossas últimas balas. Chamei por isso meu criado, o outro, não sexta-feira, e disse-lhe para estender um rastilho de pólvora sobre todo o comprimento do tronco de árvore. Assim fez ele, e mal se afastou, os lobos investiram, chegando alguns a escalar o tronco. Descarreguei então uma pistola sobre o rastilho de pólvora. O fogo queimou os lobos que estavam sobre o tronco, e 6 ou 7 caíram, ou melhor, pularam apavorados na nossa direção. Nós os liquidamos num instante. Os outros ficaram tão amedrontados com o clarão que recuaram um pouco. Ordenei nesse momento que as pistolas fossem todas descarregadas ao mesmo tempo. Em seguida, demos um grito. Os lobos fugiram e nós fizemos imediatamente uma sortida contra cerca de 20 lobos estropiados, cujos espantosos uivos e ganidos acabaram por amedrontar o resto. E assim fugiram todos, deixando-nos de vez. Não tenho nada de especial a contar sobre a minha viagem através da França. Outros viajantes já têm relatado essa travessia com muito mais proficiência do que me seria possível. Viajei de Toulouse a Paris e, sem demorar nessa cidade muito tempo, parti para Calais e cheguei são e salvo a Dover no dia 14 de janeiro, depois de enfrentar no caminho o rigoroso inverno. Voltei assim ao ponto de partida das minhas aventuras. Regularizei em pouco tempo a situação de meus novos bens de fortuna, tendo trocado sem dificuldade as letras de câmbio que trouxera comigo. Minha melhor guia e conselheira continuou sendo a boa e idosa viúva que, grata pelo dinheiro enviado, não poupava trabalhos para me ajudar. Comecei a pensar em partir para Lisboa e daí para os Brasis, deixando meus bens com essa senhora. Mas os escrúpulos religiosos me impediram de realizar o projeto. Na verdade, alimentara algumas dúvidas sobre a religião de Roma, quando no estrangeiro, sobretudo durante a minha vida solitária. Desse modo, não poderia ir para os Brasis a não ser que estivesse resolvido a abraçar sem reservas a religião católica ou que me achasse disposto a sacrificar-me por meus princípios religiosos, a tornar-me um mártir e a morrer nas guerras da Inquisição. Resolvi, por isso, não sair da minha terra e, se possível, vender a plantação. Escrevi para esse fim a um velho amigo de Lisboa. Respondeu-me que seria fácil efetuar a venda. Perguntou-me se eu queria autorizá-lo a fazer uma oferta em meu nome aos 2 comerciantes que descendiam de meus amigos curadores e que moravam nos Brasis. Eram pessoas que, além de muito ricas, como eu sabia, conheciam bem a terra e o valor da plantação, de modo que gostariam, na sua opinião, de comprá-las. Estava certo de que eles me pagariam a mais pelas plantações 4 ou 5 mil moedas de R$ 8. Aceitei a sugestão e dei-lhe autorização para fazer a oferta. 8 meses depois, mais ou menos, recebi dele a comunicação de que a oferta fora aceita e de que os compradores tinham enviado a seus correspondentes em Lisboa 33 mil moedas de R$ 8 para o pagamento. Assinei por minha parte a escritura de venda conforme esta foi mandada para mim de Lisboa e enviei-a a meu velho amigo. Dele recebi em seguida, em letras de câmbio, 32.800 moedas de R$ 8, uma vez reservado o pagamento anual que lhe era devido de 100 moedas de R$ 4.800. E depois de sua morte, de 50 a
dê 50 a seu filho, conforme lhe prometera. E assim encerrei a primeira fase de uma vida de azares e aventuras, vida marcada pelas sábias intervenções da providência e tão rica de incidentes que dificilmente o mundo verá outra semelhante. Comecei-a aloucadamente, mas terminei-a com muito mais felicidade do que me era dado esperar. Qualquer um pensaria que a um homem como eu, enriquecido após uma vida tão aventurosa, nunca mais ocorreria enfrentar novos riscos. Mas eu já estava acostumado a viver errante, não tinha família, meus parentes eram poucos, nem contava com muitas amizades, apesar de rico. Embora tivesse vendido as minhas plantações no Brasil, este país não me saía da cabeça. Era grande o meu desejo de viajar de novo. Era-me, sobretudo, impossível resistir à tentação de rever minha ilha. A senhora viúva, minha leal amiga, dissuadiu-me quanto pôde de levar a cabo a ideia. E tanto instou comigo que durante anos conseguiu que eu ficasse. Entre mentes, encarreguei-me da educação de 2 sobrinhos, filhos de um dos meus irmãos. O mais velho, que possuía alguns bens, foi educado como um gentil homem e eu acrescentei-lhe alguma coisa aos haveres para quando eu morresse. O outro empreguei-o junto ao capitão de um navio e depois de 5 anos, tendo demonstrado ser um rapaz valoroso, empreendedor e de bons sentimentos, coloquei-o como capitão de um ótimo barco. E foi esse mesmo rapaz que mais tarde me levou, apesar de velha, a novas aventuras. Não deixei, entretanto, no decorrer de todo esse tempo, de assentar até certo ponto a minha vida. Em primeiro lugar, casei-me e tive 2 filhos e uma filha. Porém, minha esposa faleceu e, tendo meu sobrinho voltado de uma bem-sucedida viagem à Espanha, as minhas antigas tendências se apossaram de mim. Resolvi então partir de novo de meu sobrinho. Resolvi então partir no navio de meu sobrinho, na qualidade de comerciante privado. Visitei nessa viagem a minha filha e encontrei-me com os espanhóis, meus sucessores, que me contaram a história de sua chegada e dos sucessos que se seguiram à minha partida. Talvez relate mais tarde todas essas coisas. Narrando minhas aventuras. Há na Inglaterra um provérbio vulgar e muito em voga que mais ou menos quer dizer o seguinte: o que eu cria no osso não saíra da carne. Essa sentença se acha perfeitamente explicada com a história de minha vida. Qualquer um haveria de pensar que após 35 anos de lutas e de haver passado por tantas e tamanhas adversidades, como muito poucos homens, ou talvez nenhum, as tenham experimentado neste mundo de Deus, e depois de 7 anos de tranquilidade e bem-estar, sem que nada me faltasse, e quando já velho devia haver adquirido a experiência necessária para saber quão vantajosa é na vida uma condição mediana para tornar o homem completamente feliz, qualquer um, repito, haveria de pensar que eu não sentiria vontade de novas aventuras. Como resposta a isto, talvez tenha apenas a dizer que, levando-se em conta minha natural propensão a perambular pela terra, de que já dei boas provas quando abandonei minhas primitivas lavouras no Brasil, pode compreender-se que os mesmíssimos pensamentos de outros tempos predominaram em mim e que na idade de 61 anos me sentia menos disposto do que nunca a permanecer sossegado junto à minha família, obcecado como estava pelo invencível desejo de expor novamente a vida e a fortuna.
Cumpre acrescentar que o motivo daquelas expedições de outrora não existia mais. Minha fortuna estava feita, nada mais tinha a desejar. Mesmo que supusesse que iria ganhar 10.000 libras esterlinas, isso não me deixaria mais rico. O que já possuía não só era suficiente para mim, como também para os meus herdeiros, e meus bens aumentavam dia a dia debaixo dos meus próprios olhos. Mas, não obstante todas essas considerações, não consegui resistir à tentação de empreender novas viagens. Devo confessar que tal mania já era em mim uma verdadeira doença. Acima de tudo, desejava rever minha ilha, minha nova plantação e a colônia que havia lá deixado. Esse desejo não saía um segundo da minha imaginação, preocupava-me dia e noite. Era um pensamento que dominava todos os outros, e meu cérebro dele estava tão saturado que até a dormir falava nele. Frequentemente tenho ouvido de pessoas sensatas que todas as histórias que correm neste mundo sobre almas penadas e aparições devem ser atribuídas à força da imaginação e à poderosa lembrança de alguma alucinação que jamais apareceram realmente espectros, duendes e coisas tais. De minha parte, ignoro ainda se há qualquer coisa de verídico no tocante a aparições, espectros e pessoas para que retornarem depois da morte, ou se devemos considerar todas essas coisas simples criações de mentes enfermas ou cérebros imaginativos. O que posso afirmar é que minha cabeça estava tão débil e tinha chegado a tal estado de exaltação que muitas vezes me parecia achar-se em minha ilha, no meu antigo castelo, por detrás das árvores, que via o espanhol, o pai de sexta-feira e os marinheiros que havia aprisionado na ilha, que estava persuadido de que lhes falava e, embora absolutamente acordado, os encarava com firmeza como se estivesse diante de mim. E isso se repetiu com tal frequência que muitas vezes me assustava como essa imagens criadas pela imaginação. Certa vez sonhei que o espanhol e o pai de sexta-feira descreviam em cores tão vivas a traição forjada por 3 marujos ingleses que a impressão produzia em mim, surpreendentemente, contaram-me que aqueles perversos haviam tentado assassinar os espanhóis, que tinham queimado as provisões que estes haviam reunido com o propósito de reduzi-los à miséria e à fome, fatos que eu por nada poderia ter sabido e que efetivamente muitos se aproximaram da verdade. Tão animadas e reais as vi nos meus sonhos que não pude deixar de acreditar. Daí senti-me indignado ao ouvir as queixas do espanhol e imediatamente julgar aqueles 3 miseráveis, interrogando-os e condenando-os à forca. Será visto mais adiante o que houve de verdadeiro em tais visões. Qualquer que fosse a causa de meus sonhos, proviessem ou não de misteriosas comunicações com espíritos, havia neles muita coisa positiva. Voltemos, porém, à narração das minhas aventuras. Passei alguns anos na mesma disposição de espírito. Minha vida estava isenta de alegrias, não tinha sequer um momento agradável, não havia divertimento que me distraísse, salvo o que de um modo ou de outro se relacionasse com minha ideia fixa. E cheguei a um ponto tal que minha mulher, vendo-me assim preocupado por esses pensamentos, me disse uma noite que, segundo sua dedução,
talvez eu estivesse forçado por secreto desígnio da providência a regressar à minha ilha. E compreendia muito bem que para isso o único obstáculo eram minhas obrigações com ela e o apego aos nossos filhos. Acrescentou que não podia pensar em acompanhar-me, mas que com sua morte seria a primeira coisa que eu faria. Portanto, considerando-o como uma ordem do alto, não queria ser um empecilho e que se eu o julgava conveniente e estava decidido a empreender a viagem, ao chegar aqui, notando que a fitava com muita ansiedade e prestava enorme atenção às suas palavras, ficou um tanto confusa e se deteve. Perguntei-lhe por que não acabava o que tinha a dizer, porém estava demasiado comovida a ponto de lhe ver os olhos embaçados pelas lágrimas. Fale, querida, disse-lhe. Deseja que eu vá? Não, respondeu carinhosamente. Estou muito longe de o desejar, mas se está decidido a fazê-lo, em vez de ser um obstáculo, prefiro acompanhá-lo. Apesar de ser isso, segundo meu modo de pensar, uma ideia absurda para um homem de sua idade e posição, já que não tem remédio, continuou soluçando. Não o abandonarei. Se é uma ordem do céu, você deve acatá-la. De maneira alguma deve desobedecer. O céu, obrigando-o a partir, impõe-me também a obrigação de acompanhá-lo. Se não for assim, ele disporá de mim de forma a que eu não seja um empecilho aos seus projetos. As carinhosas palavras de minha esposa acalmaram-me um pouco e pus-me a refletir no que iria fazer. Sofreei minha imaginação de nômade, sempre perdido, e me perguntei friamente que motivos existiam para expor-me a novas vicissitudes e lançar-me a novas aventuras, apenas explicáveis na juventude e na pobreza, agora que contava mais de 61 anos, e depois de uma vida séria de sofrimentos e desaventuras, acabada de maneira tão feliz e tranquila. Pensei igualmente em minhas novas obrigações. Tinha mulher e 3 filhos, possuía tudo o que o mundo podia dar-me. Não precisava desafiar perigos para enriquecer. Além disso, à medida que progredia em anos, devia pensar mais em não abandonar o que já possuía do que em procurar aumentá-lo. Relativamente às palavras de minha companheira, de que essa obsessão podia ser uma inspiração celeste que eu não podia deixar de ouvir, não lhes dei grande atenção. Por conseguinte, após muitas e maduras reflexões, lutei com a tentação e apelei para o meu juízo a fim de subtrair-me àquelas aldeias, àquelas ideias, como creio toda a gente fez em casos idênticos, se é que o faz. Para encurtar, consegui vencer-me. Acalmei-me, ajudada por argumentos que me ocorreram e a mim fornecidos em abundância pela minha situação. Como meio mais eficaz, resolvi procurar distrações, ocupando-me de outras coisas e fazendo algum negócio que me permitisse abandonar tais pensamentos, porque havia notado que eles me assediavam, especialmente quando me encontrava ocioso e nada tinha em que me ocupar. Com esse efeito, comprei uma fazendola no condado de Bedford, onde decidi instalar-me. Tinha uma residência muito cômoda e o terreno que a cercava era suscetível de grandes melhorias. Tal gênero de atividade, por inúmeros motivos, convinha a meus gostos e inclinações, os quais sempre me tinham conduzido às fainas agrícolas, terras, plantações, vida do campo,
Demais, como a propriedade estava situada no interior, via-me assim afastado dos homens do mar e de tudo que se relacionasse com países estrangeiros e regiões remotas. Acabei, pois, por ir viver em uma casa de campo onde instalei minha família. Comprei arados, instrumentos agrícolas, uma carroça, um carro, cavalos, vacas e carneiros, e dedicando-me com afinco ao desenvolvimento do sítio, cheguei a ser, em menos de 6 meses, um grande senhor do lugar. Aplicava todas as minhas faculdades na boa orientação dos trabalhos, no cultivo da terra, nas sementeiras, nos cercados, etc., e desfrutava, pelo menos acreditava eu, a vida mais amena que a natureza nos pode dispensar e a mais aprazível para um homem da minha espécie, curtido por tantos e tão grandes dissabores. Para fazer minhas terras produzirem, não tinha de desembolsar dinheiro nem renda a pagar. Não me achava preso a nenhuma obrigação. Podia plantar ou arrancar as árvores a meu bel prazer. O que semeava era para mim, os melhoramentos da propriedade para minha família. Como tinha abandonado todos os projetos de viagem, não me preocupava nenhum aspecto da vida, coisa alguma desse mundo. Gozava então daquela cômoda mediana e daquela também cômoda mediania que com tanto anelo me havia encarecido meu pai. Desfrutava de uma existência feliz e quase paradisíaca, parecida com a que os poetas descrevem quando pintam a vida campestre, livre de cuidados e vícios, sem pesares, a velhice, sem tentações, a juventude. No entanto, em meio a essa felicidade, recebi um golpe inesperado que me abriu uma ferida profunda e incurável. Como consequência, fez-me cair de novo na velha inclinação aparentemente vencida. Para ser franco, ela estava fundamente arraigada no meu ser e assim apossou-se outra vez de mim com todas as forças, do mesmo modo como se produziu e como se reproduz uma moléstia aguda. Esse golpe terrível foi a perda da minha esposa. Minha mulher era, para resumi-lo, em poucas palavras, a prudente conselheira que me mantinha dentro do círculo feliz em que me achava, fazendo prosperar todos os meus negócios, todos os meus empreendimentos. Tinha-me feito esquecer todos os extravagantes e ruinosos projetos que até ali me haviam iludido. Exerceu sobre meu caráter nômade mais influência do que as lágrimas de minha mãe e as reflexões de meu pai, os conselhos de um amigo e meus próprios raciocínios. Considerava-me ditoso por ceder às suas lágrimas, por sentir-me comovido com suas súplicas. Por isso, quando a perdi, encontrei-me na maior desolação e preso de um desespero difícil de explicar. Desde sua morte, a sociedade me parecia intolerável. Não sabia o que pensar nem o que fazer. Meu pensamento voltava-se de novo para minha antiga paixão. Minha cabeça achava-se outra vez sob o domínio da fantasia e sonhava com aventuras distantes. Todos os meus aprazíveis e singelos entretenimentos domésticos, minha família, minha casinha, meu jardim, meu gado, que em outro tempo me haviam ocupado por completo, já não me distraíam nem me prendiam a atenção. Comigo se passava o que ocorre ao surdo com a música ou a uma pessoa sem paladar com a comida que come.
Resolvi, portanto, abandonar os afazeres caseiros, a granja e regressar a Londres, o que fiz poucos meses depois. Quando cheguei a Londres, achava-me tão mal como no campo. A cidade não tinha atrativos para mim. Não me ocupava de nada, não fazia outra coisa senão vagar como um ocioso. Eu era um ser absolutamente inútil no mundo, cuja vida ou cuja morte nada significava para o gênero humano, cuja vida nada significava. E essa situação era de todas as situações da vida a que mais me repugnava, habituado como estava a levar uma existência ativa. Muitas vezes dizia para mim mesmo: a ociosidade é o que a vida tem de mais desprezível. E pensava que havia empregado melhor minhas energias ao gastar 26 dias na construção de uma mesa de pinho. Encontramo-nos em princípios de 1693, quando meu sobrinho, que se dedicara à profissão de marinheiro e já estava em condições de comandar um navio, voltou de uma curta viagem a Bilbao, a primeira que fazia. Veio ver-me e disse que nos comerciantes seus conhecidos lhe haviam proposto fazer, por conta deles, uma viagem às Índias Orientais e à China. E agora, tio, acrescentou, se quiser, comprometo-me a levar o senhor à sua ilha, pois devemos fazer escala no Brasil. Nada, em minha opinião, prova com mais evidência que há uma vida futura e que existe um mundo invisível, de que esta coincidência de causas subordinadas às ideias que nascem em nova alma e em nossa alma e que guardamos secretamente sem comunicar a ninguém. Meu sobrinho ignorava até que ponto me dominava a mania de viajar e eu não suspeitava absolutamente que ele fosse falar-me assim quando, naquela mesma manhã, antes de sua visita, preocupado por uma multidão de pensamentos, todos eles presos à situação que se havia criado para mim, tomei a resolução de ir a Lisboa consultar meu velho amigo capitão. Desejava ver se ele julgava conveniente e prática minha viagem à ilha e saber o que tinha sido feito da gente que lá deixara. Comprazia-me a ideia de povoar a ilha e de lhe levar novos colonos, caso conseguisse obter uma patente de concessão ou algo semelhante. Era ano em que pensava quando chegou meu sobrinho em minha casa, como já disse, e me comunicou seu intento de conduzir-me à ilha, de passagem para as Índias Orientais. Pus-me a refletir ao escutar sua proposta e, encarando-o fixamente, ponderei. Quem diabo o enviou aqui com essa maldita missão? O sobrinho ficou a princípio meio desapontado, mas compreendendo logo que a proposta não me desagradava, animou-se e respondeu. Creio, querido tio, que não pode haver nada de imprudente no oferecimento que acabo de fazer. Pelo contrário, atrevo-me a dizer que será para o senhor um prazer voltar a ver a sua nova colônia, o lugar onde reinou com mais acerto do que a maior parte de seus colegas, os monarcas desse mundo. Para ser breve, o plano se harmonizava tão perfeitamente com o meu caráter, ou melhor, com a mania que me dominava, que lhe respondi que se chegasse a um acordo com os comerciantes, iria com ele, acrescentando que não tencionava acompanhá-lo além da minha ilha. E por que não? Quis ele saber. Creio que não tem a intenção de ficar morando lá novamente. Mas repliquei, não poderá apanhar-me na volta? Observou-me que não seria possível.
Suas consignações não lhe permitiriam regressar por aquela rota com um navio carregado de mercadorias de tão considerável valor. Essa alteração no roteiro lhe custaria 1 mês ou até 3 ou 4. De resto, tio, se me sucedesse algum imprevisto e eu não pudesse voltar, o senhor se encontraria de novo na mesma situação de outrora. Nada mais certo. Contudo, achamos um meio de sanar esse inconveniente. Levaríamos conosco uma balandra desarmada, cujas peças embarcaríamos no navio e que, com o auxílio de alguns carpinteiros que nos acompanhariam, podia ser armada na ilha e posta em poucos dias em condições de fazer-se ao mar. Não me custou muito decidir, porque a insistência de meu sobrinho encontrou um campo tão propício que nada pôde me deter. Demais, morta minha mulher, não havia ninguém para aconselhar-me a fazer isto ou aquilo, exceto a velha viúva, que tudo fez o que pôde no sentido de forçar-me a ter em linha de conta minha idade, minha cômoda posição, os inevitáveis perigos de uma longa viagem e, sobretudo, a sorte de meus filhos pequenos. Mas foi tudo em vão. Apoderara-se de mim um irresistível desejo de viajar. Vejo, disse-lhe, algo tão extraordinário na impressão que esta ideia produziu em meu ânimo que julgaria contrariar, de certo modo, os decretos da providência se me decidisse a ficar em casa. Então parou de me dar conselhos e me ajudou não só a fazer os preparativos da viagem, como também a cuidar de meus assuntos domésticos e de tudo quanto se referisse à educação de meus filhos durante minha ausência. Para deixar tudo em boa ordem, fiz o testamento, tomei relativamente à minha fortuna tais disposições em favor de meus filhos e a coloquei em tão boas mãos que estava absolutamente tranquilo, certo de que não ficariam prejudicados, fosse qual fosse o meu fim, ocorresse a mim o que ocorresse. Com respeito à sua educação, entreguei-a completamente à viúva, a quem assegurei uma pensão suficiente. Aliás, foi menor do que merecia, pois mãe nenhuma teria tomado maior interesse em educá-los e tampouco teria conseguido melhor êxito. Ela ainda vivia quando regressei à minha pátria e ofereci-lhe uma renda em testemunho do meu reconhecimento. Achava-se meu sobrinho pronto para zarpar em 1º de janeiro de 1695. E eu, acompanhado por sexta-feira, cheguei ao porto no dia 8. Além da balandra já mencionada, havia carregado no navio uma multidão de objetos que podiam ser úteis em minha colônia e que tencionava lá deixar. Levei ainda alguns operários que pretendia estabelecer na ilha, ou pelo menos fazê-los trabalhar por minha conta durante o tempo que eu permanecesse nela. Regressariam comigo ou lá ficariam, caso preferissem. Entre eles iam 2 carpinteiros, um ferreiro e outro rapaz muito habilidoso e capaz, tanoeiro, mas que conhecia perfeitamente numerosos ofícios. Sabia fazer toda sorte de rodas e moinhos manuais para grãos. Além disso, era bom torneiro e excelente oleiro. Em suma, sabia fazer tudo o que é feito de barro ou madeira, motivo porque o apelidamos de João Sabe Tudo. Seguia também um alfaiate
que pensava a princípio ir com meu sobrinho às Índias Orientais, mas que, sem dificuldade, concordou em ficar em nossa colônia. Foi muito útil e mostrou-se, em certas ocasiões, mais hábil do que era lícito esperar, mesmo em coisas que nada tinha a ver com seu ofício. A necessidade, conforme já tenho insinuado, no curso desta verídica história, faz-nos engenhosos. Meu carregamento, se me lembro bem, porque não fizera um inventário minucioso, consistia em uma boa quantidade de linhos e algumas peças de fazendas leves de fabricação inglesa para vestir os espanhóis que esperava encontrar. Havia o suficiente, segundo meu cálculo, para vesti-los durante 7 anos. Parece lembrar-me de que o valor das fazendas que levava para suas roupas, junto com as luvas, chapéus, sapatos, meias e outras coisas necessárias, subia a umas 200 libras esterlinas. Iam algumas camas, colchões e objetos caseiros, particularmente bateria de cozinha, tais como potes, caldeirões, vasos de estanho ou de cobre, e perto de 100 libras de ferragem, como cravos, objetos de toda espécie, dobradiças, fechaduras, chaves, enfim, tudo o que a experiência me indicava como mais necessário. Levava também uma centena de armas de fogo, mosquetes e escopetas, fora algumas pistolas, respeitável quantidade de chumbo de todos os calibres e 2 canhões de bronze. Como não sabia a direção e a extensão das necessidades a que devia prover, embarquei 100 barris de pólvora, muitas espadas, facões e diversos ferros de lança e alabradas. Resumindo, um arsenal completo de munições de todo tipo. Também fiz com que meu sobrinho embarcasse 2 canhões pequenos, mais do que precisava para o seu barco, com a intenção de deixá-los na ilha, caso conviesse, por exemplo, edificasse um fortim e armá-lo contra qualquer espécie de inimigos. Parecia-me que tínhamos necessidade de tudo isso e ainda de mais se queríamos continuar na posse da ilha. Os ventos contrários primeiro nos empurraram para o norte e vimos-nos forçados a arribar a Galway, na Irlanda, onde tivemos de passar 22 dias. Para compensar semelhante contratempo, tivemos a dita de encontrar provisões em abundância e a preço muito baixo. Desse modo, nossa permanência forçada, longe de diminuir os víveres do navio, permitiu que os aumentássemos. Embarquei muitos porcos vivos, 2 vacas com seus bezerrinhos, que ficariam na ilha caso fosse feliz a nossa travessia. As circunstâncias, porém, forçaram-nos a proceder diversamente. Saímos da Irlanda em 5 de fevereiro e tivemos vento forte pela popa durante alguns dias. No dia 20, se estou bem lembrado, ao cair da tarde, o imediato que estava de guarda desceu ao tombadilho e advertiu-nos que lobrigara um clarão e ouvira o estrondo de um canhão. Enquanto nos fazia essa comunicação, entrou um grumete e nos avisou que o contramestre ouvira um tiro. Dirigimos-nos todos ao castelo de popa. Durante alguns instantes nada ouvimos, mas pouco depois vimos uma grande claridade e descobrimos que havia um grande incêndio à distância. Ao cabo de meia hora, o vento tornou-se favorável, embora fraco, e o tempo clareou um pouco, o que nos permitiu ver claramente uma embarcação de grande tonelagem a arder no meio do mar. Aquele desastre impressionou-me terrivelmente, apesar de não lhe conhecer ainda todas as circunstâncias.
Recordei então os perigos que corri e a situação em que me achava quando fui recolhido pelo capitão português. Mas quão mais deplorável devia ser a sorte dos infelizes que viajavam a bordo daquele navio se não ia acompanhado de um outro. Dei, sem perda de tempo, ordem para disparar 5 tiros de canhão, como aviso de que iam ser socorridos, se fosse possível, e procurassem escapar em sua chalupa. Se nós tínhamos conseguido ver as chamas, eles, em compensação, não podiam ver nosso navio por causa da escuridão. Pouco depois, nos pusemos a bordejar o barco incendiado, à espera do dia, mas de repente, com grande espanto nosso, se bem o devêssemos prever, o navio explodiu e em poucos minutos desapareceu o fogo e os restos da embarcação submergiram, ficando tudo na mais tremenda escuridão. Foi um espetáculo terrível e desconsolador, principalmente quando se pensava que toda aquela desgraçada tripulação devia ter desaparecido com o barco ou encontrar-se nos maiores apuros dentro de uma chalupa errante sobre o oceano, impossibilitada de nos ver por causa das trevas. Contudo, esperando topá-los ainda em estado de poderem ser socorridos, mandei colocar no alto das vergas todos os faróis que levávamos. Continuamos a disparar os canhões durante toda a noite para lhes avisar que havia um navio nas imediações. Pelas 8 da manhã, descobrimos com o óculo de alcance as chalupas da embarcação sinistrada. 2 iam tão cheias de gente que afundavam. Percebemos que o vento era contrário e que remavam vigorosamente porque nos tinham visto e faziam todos os esforços imagináveis para que os víssemos também, com o objetivo de lhes dar a perceber que já os havíamos notado, içamos sem demora a bandeira, como a convidá-los que viessem a bordo. E desdobramos as velas, pondo a proa em sua direção. Em pouco mais de meia hora estavam encostados no nosso casco. Recolhemos-los a bordo, em número de 64, entre homens, mulheres e crianças, pois havia muitos passageiros. Soubemos que a embarcação incendiada era francesa, de 300 toneladas, e vinha de Quebec, no Canadá. O capitão fez-nos pormenorizada narração do sinistro que destruíra o navio. O fogo tinha começado na parte do leme, por um descuido do piloto, mas como ele, no mesmo instante, pedira socorro, todos supuseram o fogo inteiramente dominado. Contudo, logo depois verificaram que algumas fagulhas tinham ido cair em diversas partes do navio onde ninguém podia chegar. Desses pontos o fogo passara a armadura interior e penetrara na adega, vencendo toda a habilidade e energia da tribulação. O único remédio que restava era lançar ao mar todos os botes salva-vidas, que felizmente eram bastante grandes e se compunham de uma chalupa, um lanchão e mais uma pequena canoa. Levaram consigo um pouco de água e algumas provisões, tudo quanto foi poupado pelo incêndio. Poucas esperanças tinham de escapar à morte naquelas frágeis embarcações e a tão grande distância da terra. Entretanto, diziam os desgraçados náufragos, assim como se livraram do fogo, tampouco perdiam as esperanças de encontrarem algum navio que os recolhesse. Tinham remos, velas e uma bússola. Estavam resolvidos a dirigir-se para a terra nova, já que lhes era favorável o vento. No meio dessa terrível situação, quando estavam todos 2 passos do desespero,
Contou-me o capitão, com os olhos úmidos de lágrima, que foi uma grande surpresa, uma imensa alegria ouvirem um tiro de canhão seguido de mais 4. Os disparos os reanimaram, pois lhes revelavam como era nosso desejo que havia algum navio próximo para socorrê-los. Para mim é impossível descrever a variedade de gestos, o êxtase, as diversas atitudes com que aquela pobre gente manifestava a alegria de tão providencial salvamento. Pinta-se perfeitamente a aflição e o temor, suspiros, lágrimas, gemidos, certos movimentos extravagantes de cabeça e de mãos, esgares e trejeitos. Um excesso de alegria, porém, sobretudo quando é repentina, dá origem a manifestações às vezes realmente cômicas, quando não grotescas e estrambóticas. Uns derramavam lágrimas, outros, como loucos furiosos, rasgavam as próprias vestes e se arranhavam, como se estivessem no cúmulo do desespero. E outros ainda, num delírio completo, pareciam verdadeiros dementes. Estes corriam pelo navio, batendo com os pés, aqueles retorciam as mãos. Havia os que dançavam, os que cantavam, os que se riam às gargalhadas, os que berravam. Mas o maior número permanecia mudo, sem proferir uma só palavra. Outros sentiam-se enfermos e com fortes náuseas. Muitos estavam prestes a cair de inanição. Finalmente, outros não faziam senão persignar-se e dar graças a Deus. Não quero ferir suscetibilidade de ninguém. Muitos deles se mostraram agradecidos depois, mas inicialmente o instinto superou a vontade e nem todos puderam dominar-se. Afogaram-nos num êxtase ou numa espécie de frenesi, e houve muito poucos cuja alegria fosse razoável. Pode ser que contribuísse para tudo quanto eu disse o caráter particular do país a que pertenciam. Refiro-me à nação francesa, cujo temperamento passa por ser o mais trêfego, o mais apaixonado, o mais expansivo, concorrendo para que os seus habitantes sejam os mais inconstantes do mundo. Não sou bastante filósofo para determinar as suas causas, mas confesso que nunca tinha visto coisa semelhante. Os arroubos do pobre Sexta-feira, meu fiel selvagem, quando encontrou o pai na canoa, se lhes podiam comparar. A surpresa do capitão e seus 2 companheiros salvos por mim, dos amotinados que os haviam desembarcado na ilha, também se lhes aproximavam um pouco. Todavia, nada se equiparava, nem o que tinha observado em Sexta-feira, nem tudo mais que tinha visto desde que adquirira o uso da razão, ao que presenciei naqueles momentos. No entanto, é preciso dizer que essas extravagâncias não se manifestavam em suas variadas formas em tal ou qual indivíduo, mas se sucediam em curto lapso, com todas as suas cambiantes, num só e mesmo cidadão. Certo homem que a princípio havíamos visto calado e como que estuporado, punha-se de repente a bailar e a dar gritos como um palhaço. Um minuto mais tarde, arrancava os cabelos, rasgava as vestes e as pisava como um possesso. Em seguida, ouvíamos derramar lágrimas e desmaiar. Se não o tivéssemos socorrido, prontamente talvez até houvesse morrido. E isso sucedia não a um ou a 2, mas à imensa maioria deles. E segundo me recordo, nosso cirurgião teve que sangrar e socorrer a tantos como 30. Entre eles achavam-se 2 sacerdotes, um já velho e outro jovem. E embora pareça estranho, o mais idoso era o mais desfrutável. O sacerdote moço revelou grande domínio sobre si mesmo
e foi verdadeiramente um modelo de dignidade e força de vontade. Logo que pisou o tombadilho do navio, posternou-se para dar graças a Deus de havê-lo salvado. Pareceu-me que ele ia desfalecer em meio àquele ato piedoso e corri em seu auxílio. Agradeceu-me, porém, com muita calma e disse que manifestava sua gratidão a Deus porque o tinha livrado da morte certa e suplicou-me que o deixasse por uns instantes e que depois, ao do Criador, também eu haveria de receber o testemunho do seu reconhecimento. Senti muito tê-lo interrompido e não só me afastei, como impedi que os demais se aproximassem dele. Permaneceu ajoelhado uns 3 minutos depois que o deixei. Em seguida veio à minha procura, conforme me prometera, com uma emoção cheia de gravidade e com os olhos rasos d'água, expressou-me efusivamente seu agradecimento por haver, com a ajuda de Deus, salvado a sua vida e a de tantos outros infelizes. Depois disso, o jovem sacerdote falou aos seus compatriotas, procurou sossegá-los, conversou, discutiu, raciocinou com eles e esforçou-se quanto pôde para que conservassem o domínio de si mesmos. Em alguns pôde consegui-lo, mas em outros não, pois durante muito tempo ficaram como que privados da faculdade do raciocínio. Não posso deixar de consignar esses fatos, porque alimento a esperança de que o quadro que esbocei não será inútil àqueles em cujas mãos vá por acaso parar, exibindo-lhes todas as extravagâncias de suas paixões. Se um excesso de alegria pode arrastar uma pessoa além dos limites razoáveis, aonde não poderiam conduzi-la os transportes do ódio, da cólera e do rancor. E realmente, pelo que vi, compreendi quanto cuidado devemos pôr em todas as nossas paixões, quer provenham da alegria, quer do prazer, quer brote da tristeza, quer da cólera. No primeiro dia ficamos um tanto aturdidos com as extravagâncias dos nossos novos companheiros. Depois de terem se instalado nos locais que lhes foram indicados, de acordo com as condições do navio, e puderam dormir à vontade, em sua maior parte extenuados, como estavam de cansaço e temor, pareciam outra gente na manhã seguinte. Não houve frase de gratidão e cumprimentos expressivos pelo nosso comportamento que não nos fossem dirigidas, sendo os franceses, como é sabido, tão exagerados em matéria de cortesia e palavras gentis. O capitão e o do sacerdócio, no outro dia, vieram procurar-me, pois desejavam conversar comigo e com meu sobrinho. O primeiro começou por informar-me do que pretendíamos fazer com eles, e de início nos manifestou que, como lhes havíamos salvado a vida, tudo quanto possuíam não seria senão uma mesquinha remuneração pelo serviço que tinham recebido. Comunicou-nos, então, que certa soma em dinheiro e alguns objetos de valor tinham sido subtraídos às chamas e levados às lanchas, que, se quiséssemos aceitar, tinha a incumbência de nos oferecer tudo isso, que ele e sua gente apenas queriam ser desembarcados em qualquer porto de nossa rota, ou em algum ponto onde pudessem alimentar a esperança de encontrar quem quisesse conduzi-los à França. Meu sobrinho sentia-se inclinado a aceitar logo o dinheiro e ver o que se faria com eles, mas tive suficiente influência sobre ele para fazê-lo desistir de tal ideia, porque sabia o que era achar-se sem dinheiro em um país estrangeiro. Se o capitão português, que me havia recolhido em alto mar, procedesse do mesmo modo comigo e tivesse aceitado tudo o que eu possuía em paga do seu serviço, eu teria me achado na contingência de morrer de fome ou ser escravo no Brasil, como fora na barbárie, com a única diferença de que não teria sido propriedade de um maometano. Mas certamente um português não é melhor amo
do que um turco, se ainda não é pior em certas situações. Respondi, portanto, ao capitão francês que, na verdade, os tínhamos socorrido em sua aflição, mas que isso era um dever que todos tínhamos para com os nossos semelhantes, que também nós queríamos ser tratados da mesma maneira, caso nos acontecesse igual desgraça, que o que tínhamos feito por eles, pensávamos que eles teriam feito por nós se nos tivessem achado em situação idêntica, que os havíamos recolhido para salvá-los e não para despojá-los. Quanto a desembarcá-los, disse-lhe que isso era sumamente difícil, porque o navio estava fretado para as Índias Orientais. E o capitão, meu sobrinho, não poderia justificar-se perante seus armadores, com os quais tinha se comprometido por meio de uma escritura firmada em 2 dias de rumar para o Brasil. No meu entender, o máximo que podíamos fazer por eles era procurar, na medida do possível, alguma embarcação de volta das Índias Orientais e obter que os recebesse a bordo até um porto da Inglaterra ou França. A primeira parte de minha resposta era demasiado generosa e amável para que não se mostrassem imensuravelmente reconhecidos, mas ficaram consternados, mormente os passageiros, ante a perspectiva de serem conduzidos às Índias Orientais. Fizeram-me ver que, tendo-nos afastado de nossa rota antes de tê-los encontrado, podíamos continuar nessa direção, ao menos até o banco de Terra Nova, onde provavelmente encontrariam algum pequeno navio em que pudessem embarcar para o Canadá, de onde tinham vindo. Seu pedido pareceu-me bastante execuível e senti-me disposto a atendê-lo, tanto mais que transportá-los a todos até as Índias Orientais me parecia uma verdadeira crueldade e também uma ruína para nós, pois que consumiriam todas as provisões que levamos. Compreendi que isso não era faltar à obrigação contraída com os armadores, mas sim ater-se ao que um acidente imprevisto tornava absolutamente necessário. E ninguém nos podia acusar, uma vez que tanto as leis de Deus como as da natureza nos proibiam abandonar aquelas chalupas cheias de gente em situação tão crítica. As circunstâncias nos obrigavam, tanto por nosso próprio interesse, como pelo daquelas pobres criaturas, a desembarcá-las e tratar de salvá-las. Acedi, portanto, em levá-los à Terra Nova, se o vento e o tempo assim permitissem, ou se não, deixá-los em Martinica, nas Índias Ocidentais. Chegamos à Terra Nova uma semana depois, onde, para resumir, direi que deixamos todos os nossos franceses a bordo de uma barcaça que alugaram para conduzi-los à terra e dali empreender a viagem à França, caso pudessem prover-se de todos os víveres necessários. Quando disse que todos os franceses desembarcaram, devia ter excetuado o jovem sacerdote que, sabendo que íamos para as Índias Orientais, desejou prosseguir viagem conosco. Aceitei satisfeito porque havia simpatizado extraordinariamente com o citado moço e, de fato, não faltavam razões para isso, como mais tarde veremos. 4 marinheiros juntaram-se também à nossa tripulação. Tratava-se de homens muito valentes e honrados e foram-nos sumamente úteis. Ao sair dali, rumamos para as Índias Ocidentais, dirigindo-nos sempre para o sul
ou sudeste, pelo espaço de 20 dias, com vento ora forte, ora fraco, quando nossa humanidade foi de novo posta em prova por ocasião de um acidente quase tão deplorável quanto o anterior. Era uma embarcação de Bristol que voltava de Barbados, mas que fora arrastada para fora da baía por um terrível furacão, poucos dias antes de estar pronta para fazer-se ao mar. No momento em que o capitão e o imediato tinham ido à terra. Isso nada teria significado para marinheiros capazes de conduzir o barco de volta ao porto, mas os desse navio garrado estavam aterrorizados com o temporal e não sabiam o que fazer. Havia 9 semanas que estavam em alto mar e tinham sofrido após a primeira procela outra violenta tempestade que os arrastara muito para oeste, longe de sua rota, e lhes fizera perder parte do mastarel. O pior de tudo, porém, era que estavam extenuados tanto pela fome quanto pelas fadigas sofridas. Tinham consumido inteiramente a reserva de pão e carne, do que não lhes restava sequer uma onça, e isso fazia já 11 dias. Unicamente a água, seu último recurso, ainda não se esgotara. Possuíam ainda meio barril de farinha e boa quantidade de açúcar. Alguns doces que levavam foram devorados logo ao princípio. Apesar de tudo, lhes ficaram 7 barris de rum. Iam a bordo como passageiros um jovem, sua mãe e uma criada. Julgando que o navio iria fazer-se de vela, logo tinham embarcado desgraçadamente na véspera do furacão, e como não lhes sobrasse mais coisa alguma de suas provisões, estavam em situação ainda mais miserável do que os outros. É que os marusos, reduzidos ao último extremo, não sentiram, como é de se supor, a menor compaixão pelos pobres passageiros, cuja miséria era tal que seria difícil descrevê-la.